Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 17, onde se lê: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Queridos, agora chegamos numa questão prática, né? Bem prática. Temos comentado sobre o amor. E aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo João nos desafia, né, que quando vermos alguém em necessidade, alguém sofrendo, alguém realmente carecendo de ajuda, qual será a nossa atitude, né? Nós vamos desprezar aquela pessoa, vamos ignorar aquela pessoa, né? São essas as palavras, né, queridos? Isso expressa o que acontece se não ajudamos a pessoa. Não adianta se desviar da verdade. Você está ignorando ou desprezando aquela pessoa. Se uma pessoa está sofrendo e precisa de ajuda, precisa de um cuidado, aqui no caso ele está falando sobre um cuidado financeiro, né? Mas pode ser qualquer tipo de cuidado, pode ser uma ligação, pode ser uma atenção, pode ser uma ajuda que seja. Mas qual será a nossa atitude, né, queridos? O nosso amor cristão ficará apenas em palavras ou nós vamos agir, vamos demonstrar esse amor como Deus fez por nós, né? Que Ele não ficou apenas em palavras, mas Ele agiu em nosso favor e nos socorreu. Então que nós sejamos pessoas de coração realmente aberto, queridos. A palavra aqui no grego, né? Quando diz aquele que não se compadecer dele, no grego o que está escrito aqui é aquele que fecha seu coração contra ele. Né? É complicado nós, como cristãos, estarmos fechando o coração contra uma pessoa. Né? Será que o amor que nós temos pelos nossos recursos materiais, pelos nossos bens, vai ser maior que a nossa compaixão por alguém que precisa de ajuda? Né? Que a gente repense isso, né, queridos? Eu gosto muito de um verso que está lá em Provérbios 3, 27, que diz: Não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Se tem uma pessoa que você sabe que precisa e que ela, de certa forma, merece, né? Não é uma pessoa que está abusando, não é uma pessoa que está explorando, não. É uma pessoa que, por circunstâncias naturais da vida, está numa dificuldade. Então você sabe que ela precisa e você sabe que ela merece aquela ajuda. E você tem o poder para ajudar, por que você vai pensar duas vezes? Não hesite em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Em Deuteronômio 15, verso 7, diz assim: Se houver alguma pessoa pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor teu Deus está lhe dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Olha o princípio bíblico aqui, queridos. Por que Deus quer nos abençoar? Ele nos abençoa para que a gente possa abençoar outros. Né? Se Deus está te abençoando, 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 e você retém, né, aquela bênção do Senhor está ficando parada em você, em vez de fluir e atingir outras pessoas, né, isso não é o ideal. Deus quer te abençoar para que você possa exercer amor, exercer compaixão. E quanto mais você exerce esse amor, essa compaixão, Deus mais te abençoa. Porque Ele está vendo que está abençoando alguém que abençoa os outros. Por que Deus vai abençoar quem não abençoa? Né, queridos? Se nós queremos ser abençoados, que a gente também distribua nessa bênção, que a gente saiba abençoar os outros. Provérbios 19, 17 diz: Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Pensou? Quem você vai estar emprestando a Deus, né? Será que Ele é um bom pagador? O verso continua, diz: E Ele o recompensará. No capítulo 58 do livro de Isaías, né, Deus fala sobre o jejum que Ele quer. Ele fala assim a partir do verso 6, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Olha só, você sendo
né, caridoso, generoso, até cura você recebe. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, olha só o verso, aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Veja, queridos, Deus respondendo a oração porque nós decidimos ter um coração mais amoroso, mais compassivo, mais cuidadoso com os outros. E no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16, diz assim: não se esqueçam, queridos, de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Mas se você quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus, está aí. Fazer o bem e repartir com os outros, né, as bênçãos que Deus tem te dado. Porque o que esse verso aqui, queridos, de 1 João nos ensina, a pergunta que ele faz é como pode permanecer nessa pessoa, né, que recusa ajudar alguém? Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Como pode? Né? Porque não tem como conciliar um coração endurecido e o amor de Deus. Né? Se a gente fecha o nosso coração às pessoas, nós também fechamos nosso coração a Deus. Jesus, lá em Mateus 25, ele faz essa correlação, né? Ele fala que, lá no verso 37, ele diz assim: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí Jesus vai responder: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso para os justos, né? Agora diz que há também as pessoas que vão falar para Jesus: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E aí Jesus vai responder: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E Jesus conclui, né, queridos? O Jesus fala mesmo. No verso 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E tá aí, queridos. De que lado nós vamos querer estar, né? Vamos ser cegos para os outros, vamos ignorar as pessoas, vamos deixar de ajudar quando a gente tem a condição para tal. Queridos, que a gente possa estender a nossa mão, que nós possamos ser pessoas generosas, pessoas que se preocupam, né, queridos? Porque nós poderíamos estar do outro lado. Nós poderíamos ter nascido numa favela, né? Nós poderíamos ter nascido ali no estrutural, né? Que é um lixão aqui de Brasília, as pessoas vivem em condições terríveis. E aí? Você nasceu numa condição muito melhor que isso, então que você possa, naquilo que você tem condição, de ajudar. As igrejas, elas, em geral, têm trabalhos do tipo, trabalhos sociais, então ajude dedicando uma parte do teu tempo, dedicando uma parte ali das suas finanças. Leve cestas básicas, a nossa igreja, a Igreja Batista Palavra da Graça, a gente recolhe cestas básicas e leva, nós temos um trabalho no estrutural, né? Se você não tem ao acesso a alguma forma de ajuda, nós temos um trabalho sério. Eu peço que vocês tenham atenção para essas pessoas que ligam pedindo doação, né? Porque muitos desses são falsos, tá? São falsos, não estão ajudando ninguém. Então vá num lugar que você sabe que tem um trabalho sério. Né? Se você não conhece nenhum lugar, então a Igreja Batista Palavra da Graça, a gente pode recolher, você pode perguntar aqui mais detalhes, mas nós temos esse trabalho na estrutural. Você pode levar ali na nossa igreja, que é no setor de indústrias gráficas, quadra 8, lote 2265, tá, queridos? É próximo ao Banco do Brasil, próximo à imprensa nacional. Enfim, há diversas formas de ajudar, né, queridos? O que importa é nós ajudarmos as pessoas, principalmente as que estão mais próximas de nós, né? E a questão é essa, que o nosso coração ser um coração que tem compaixão, que se importa. Nós nos importarmos com os outros, né? Temos atenção, querermos ajudar. Em vez de estarmos sempre com escusas, né? Querendo nos afastar, a gente seja o contrário, a gente esteja disposto, coração disposto a ajudar de alguma forma. Ok, meus queridos? Se não, né, como diz o apóstolo João, não sou eu, é o apóstolo João dizendo, se não for dessa forma,
como pode permanecer em nós o amor de Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje, meus amados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um coração generoso hoje. Abençoe as pessoas que estiver próximo de você, ajudando, elogiando, sendo carinhoso, sendo gentil. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um, a graça e a paz do Senhor.